Eu estou aqui com o Leandro Nils. Opa! E eu estava dizendo aqui, Leandro, na abertura do nosso programa aqui, na Transamérica, que você fez algumas mudanças no time, várias mudanças. Eu não sei se teria uma outra maneira de se comportar na armação do time para o jogo de hoje, salvo fazer o que você fez. Tem que mexer, o time está perdendo, tem que mexer, tem que pelo menos sentar. E eu acho que essa coragem, essa ousadia não lhe faltou, é isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos ouvintes da Transamérica. Como a gente conversou com o grupo, com os atletas, não é porque o fulano ou o beltrano estão saindo que o que está acontecendo são diretamente culpa dessas pessoas. É um grupo, por isso que se chama de grupo, onde as coisas não estão acontecendo, e dentro do próprio grupo a gente está buscando soluções. Vamos dividir as responsabilidades, né, com quem está entrando também, porque às vezes tem algum atleta que está sendo cobrado, muito cobrado, e não está tendo até o direito, vamos dizer, a chance de efetivamente poder dar uma resposta. Então a gente está fazendo isso, está dividindo as responsabilidades, e como eu falei, algumas mudanças até para preservar algumas situações e outras por opções para mudar uma característica, dar um pouco mais de velocidade. Então a gente está tentando sempre em prol da melhoria para o Atlético. Volta o Renan no gol, aparece o Fabrício no lugar do Rafael. Esse me parece que até por uma questão de poupá-lo, pelo desgaste, pelas falhas que vem ocorrendo constantemente. Então, para não desgastar muito o jogador, você tirou. O Renan me parece que você está devolvendo a ele, coisa que ele não deveria ter saído, porque ele saiu do time muito bem. Foi a opção do Adilson Batista, porque disse que o Tedeschi não escalava goleiro, ele que é o preparador, e quem escalava era o Adilson. Então você volta o Renan. O David é normal, era um titular. O Kleberson, aí esse que eu queria que você explicasse. O Kleberson e o Edgar Júnior, pela motivação do gol que fez para o Fluminense. Queria que você explicasse essas duas mudanças. Bom, o primeiro, o Edgar Júnior, não só pelo gol. Nós estamos com uma proposta aí de uma linha de 3, né, por detrás desse atacante, vamos dizer, na teoria de referência, que seria o papel do Neto. E com o Edgar Júnior nessa função você ganha mais mobilidade, é um atleta leve, que sabe jogar. Eu gosto mais dele como ele entrou contra o Fluminense, mais pelos lados. Mas diante das circunstâncias ele pode fazer a situação, já fez nos juniores, fez comigo também. Ele é um jogador que dá mais opção para uma metida de bola do Paulo Baier, do próprio Kleber, que aí uma coisa puxa a outra. Qual é a ideia? Um pouco mais de velocidade e drible com o Matos pelo lado esquerdo, fazer esse balanço com o Kleberson, que até eu conversei com ele, eu tenho muito claro isso na minha cabeça, não sou o dono da verdade, mas penso que os dois melhores momentos do Kleberson, tanto no pentacampeonato mundial, né, e como no próprio Atlético, eram duas equipes que jogavam um 3-5-2, com um volante fixo, no caso do Atlético, o Cocito, e no caso da seleção brasileira, o Gilberto Silva, e ele era praticamente o meia pelo lado direito nos dois times. Então ele fazia esse corredor. E a ideia é justamente essa. Hoje ele não vai ser cobrado como volante. Hoje os dois volantes são Kleber Santana e David, e o Kleberson fazendo esse lado direito com total liberdade e com cobrança para ele também chegar, bater de fora da área e passar a responsabilidade e dividir essa responsabilidade de um atleta que veio para nos ajudar, não teve sorte no tocante a contusões, está recuperado e está louco para mostrar serviço. Eu queria que você ainda focalizasse a situação do Paulo Baier, que ele voltou, foi um jogador que foi preservado em alguns jogos, melhorou um pouco a condição física e técnica dele. Mas é um time que está perdendo, e para um time perdedor, um jogador que cria jogadas, que exerce uma certa liderança, às vezes perde esse controle. Você teve essa conversa com ele, o que pode representar o Paulo Baier mais uma vez no jogo de hoje para o time? Bom, eu penso que o Paulo Baier no jogo contra o Fluminense, ele vinha fazendo um bom jogo, participando, compondo, recompondo para marcar, porque dessa maneira que nós estamos atuando com essa linha de 3, ele na teoria, ele é o jogador que ele é preparado para ele ter que voltar mesmo à marcação, e isso tem acontecido. Ele faz uma flutuação em cima dos volantes e fez isso bem, e de bola ele tentou umas bolas, tentou umas metidas, a bola ficou pelo meio do caminho. Eu acho que, principalmente como a gente jogou semana passada, uma semana para trabalho, descanso, eu acho que nessas situações eu acho que a gente pode contar com o Paulo Baier a grande maior parte do jogo. Hoje aqui um jogo à noite também, eu acho que não vamos ter problema, mas como foi no Rio de Janeiro, questão de 20, 25 minutos, a gente sentir que ele perde esse gás, nós temos opções do próprio Branquinho na dele, nós temos a opção do Adailton entrando pelo lado e colocando o Cleberson na armação, ou o Adailton por um lado e o Matos na armação. Então nós temos as opções. Legal. O técnico Leandro Nils, portanto, fazendo uma explanação, viu, Porto, sobre as mudanças que ele fez aqui para essa partida contra o Internacional. Pedi essa gentileza até porque o Atlético chegou agora há pouco
e já está aqui no vestiário do estádio Beira-Rio, e o Leandro apenas veio nos atender aqui em cima no gramado. Tá certo, pô? Jarão, direto de Porto Alegre, o Jairo Silva, trazendo aí as informações do Atlético em primeira mão aqui no Transamérica Esportes.